Olá, professores, sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, para quem já estava aqui com a gente, espero ter contribuído aí na formação anterior e ter uma formação com mais contribuições aí, mais rica, com mais troca nesse ATPC de hoje de Ciências da Natureza. Lembrando que eu sou a professora Graziella, aqui da EFAP, e eu estou com o professor Marcos aqui moderando a ATPC de hoje, né, Marcos? Isso. Obrigado, professora Grazi. Professores, sejam bem-vindos novamente à segunda etapa da nossa formação. Esperamos que tenhamos aí muitas contribuições, que possamos compartilhar práticas, né? Obrigado, professora Grazi. Essa troca, ela é sempre muito rica, né? É sempre muito gostoso ouvir tudo que vocês têm para nos dizer, para escrever aqui no nosso chat. E vamos começar a ATPC de Ciências da Natureza, passando aquele vídeo do CMSP em relação ao chat. Já voltamos. O chat do Centro de Mídias é um dos nossos instrumentos de trabalho. Por isso é importante o bom uso de suas funções. Ele é um canal interno de comunicação entre os professores responsáveis pelas aulas e os professores da rede. Pelo chat, os professores do Centro de Mídias compartilham informações e ficam sabendo se suas aulas estão fluindo bem, se os alunos estão interagindo, se estão fazendo as atividades sugeridas e, o mais importante, se estão aproveitando e entendendo o conteúdo proposto. É bom ficar claro, o chat é um canal importante para os assuntos relacionados aos conteúdos das aulas. Este é o objetivo do chat do Centro de Mídias. Para outras questões não relacionadas às aulas, existe uma outra ferramenta que os professores devem acessar. É o FAQ do Centro de Mídias. Professor, é importante que isso fique bem claro. E sabe por quê? Porque além dos professores, os alunos da rede também acessam o chat do Centro de Mídias e eles conseguem ler tudo que é postado. Tudo mesmo. Já pensou na responsabilidade que isso implica? Então, todo cuidado é pouco, principalmente com a linguagem e conteúdo utilizados. Claro que não precisa usar uma linguagem rebuscada, super elaborada, mas deve ser uma linguagem com tratamento respeitoso aos colegas, sem gírias, sem emojis que infantilizem a mensagem, sem críticas ao trabalho do outro, sem fofocas, ofensas e, claro, sem palavrões. Lembramos sempre que o chat é um local de empatia e respeito aos colegas. E, claro, uma ótima oportunidade pedagógica para os professores mostrarem aos alunos alguns valores de convivência e comportamento, além de ética virtual que devemos transmitir com nossos exemplos. E você sabe, seu login e senha devem ser mantidos apenas com você, que é o responsável pelo que for escrito ou postado lá. Tudo fica registrado no sistema e acompanhado pela SEDUC. Então, o melhor a fazer é não passar suas informações pessoais para ninguém. Vamos ter orgulho do nosso chat e das relações profissionais que estabelecemos lá. Afinal, se nós, professores, desejamos formar cidadãos críticos e responsáveis pela educação, o melhor é começar com bons exemplos. Pessoal, estamos de volta. Só respondendo aqui, alguém comentou no chat, né? Para onde vão os professores de matemática? Lembra que agora nós temos o ATPC específico para Ciências da Natureza e os professores de matemática têm a transmissão de etapa nos canais de recuperação e aprofundamento. Bom, agora eu vou dar um minutinho para o nosso diário de bordo, né? Para quem chegou agora, providenciar os materiais, para quem já estava aqui conosco, dar uma organizada aí e daqui um minutinho nós começamos a conversar.
Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de apresentar os elaboradores desta pauta, né? Professora Denise Martins Osnar, professora Maria Graziella, que sou eu, professor Marcelo, professora Marli Silvana, professora Tatiane, professor Marcos Paulo, que está aqui hoje, professor Vanderlei Sanches. Bom, objetivos da nossa pauta de hoje, do dia de hoje. Refletir sobre os impactos ambientais e suas implicações em decorrência dos agentes físicos, químicos e biológicos que contribuem para o equilíbrio ambiental na perspectiva de buscar soluções possíveis na escola. Competências e habilidades dos profissionais da educação: pesquisar, investigar, refletir, realizar, análise crítica, usar a criatividade, buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e, antes de mais nada, significativas. Competências gerais do currículo em ação: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. As habilidades essenciais do quarto bimestre nós temos, para os anos finais, sexto ano, identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características, tendo como objetos de conhecimento forma, estrutura e movimentos da Terra. Para o sétimo ano, identificar e descrever o mecanismo natural do efeito estufa e seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. Objeto de conhecimento: efeito estufa. Para o oitavo ano, relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica, bem como ao aquecimento desigual em decorrência da forma e dos movimentos da Terra. Objeto de conhecimento: clima. Quando a gente pensa nas habilidades para o ensino médio, primeira série em biologia, temos uma habilidade de retomada, aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana. Objetos de conhecimento: conceitos de espécie, evolução, árvores filogenéticas. Para a física, realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade. Objetos de conhecimento: eletrostática, eletromagnetismo e eletrodinâmica. No que se refere à química, temos a seguinte habilidade: investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações, com base no modelo de constituição submicroscópica. Objetos de conhecimento: estrutura da matéria, aspectos quantitativos das transformações químicas, radiações e suas aplicações na saúde. Em biologia, também temos uma habilidade de retomada: relacionar informações sobre indicadores de saúde apresentadas em gráficos e tabelas, e reconhecer os fatores que influenciam a saúde no Brasil, identificar o significado da esperança de vida ao nascer, relacionando esse indicador a outros como mortalidade infantil. Objetos de conhecimento: vários, né? Qualidade de vida, saúde individual e coletiva, o que é saúde, bem-estar físico, mental e social e seus condicionantes, como alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, renda, trabalho, educação, transporte e lazer. Bom, para as habilidades da segunda série, em física, nós temos uma habilidade de retomada: explicar o funcionamento básico de equipamentos e sistemas de comunicação,
de comunicação, como rádio, televisão, telefone celular, fibras óticas, com base nas características de ondas eletromagnéticas. Objetos do conhecimento, equipamentos e dispositivos de comunicação, com rádio, TV, celulares e fibras óticas. Para a química, avaliar as implicações sociais e ambientais das transformações químicas que ocorrem com o envolvimento da energia elétrica. Objetos de conhecimento, implicações socioambientais das transformações químicas que envolvem eletricidade. Bom, eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre o nosso percurso de hoje. No nosso percurso de hoje está previsto uma sensibilização, algumas atividades, depois o desdobramento, avaliação, saiba mais e, por último, as nossas referências. Na sensibilização, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a TPC anterior. Nós iniciamos uma formação abordando o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, instituído pela Lei nº 12.305 de 2010. E nós iremos destacar hoje mais alguns itens sobre esta legislação, onde propomos, com o auxílio da tecnologia voltada ao cuidar do meio ambiente, nós vamos destacar a estratégia número 17 do documento. Essa estratégia 17, ela fala o seguinte: envolver o setor empresarial e consumidores no processo de segregação para a triagem para a destinação a associações e cooperativas de catadores, por meio da coleta seletiva solidária, ampliando a reutilização e reciclagem no país, promovendo ações compatíveis com os princípios da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e da logística reversa. Temos como foco a redução dos resíduos sólidos urbanos, secos, dispostos em aterros sanitários e a inclusão de catadores materiais reutilizáveis e recicláveis. Pensando nisso, eu gostaria que vocês escrevessem no nosso chat aí, durante 3 minutinhos de sensibilização, com quais ações de solidariedade e inclusão social vocês acreditam que a reciclagem pode impactar a sociedade. Já voltamos.
retornamos. Queremos agradecer aos professores pelas interações. São muitas contribuições, né? Não dá lá para ler todas. Nós gostaríamos de ler todas, mas não dá, né? Então, selecionamos algumas aqui. O professor Aguinaldo, ele diz que pode ser feito campanhas, né, de transmissão com os estudantes sobre como funciona o aterro sanitário. A professora Marlene, promover campanhas solidárias na escola. A maioria dos professores colocaram coleta seletiva. Deixa eu ver se eu vejo mais algum aqui. A professora Isabela, ela disse que promove geração de renda e acolhimento social. Mais algum professor aqui? A professora Ruth, ela escreveu aqui coleta seletiva, mutirão de limpeza e de ambiente público. São muitas interações, não dá para ler todas, o tempo urge, e queremos agradecer aos professores pelas contribuições. Muito obrigado. Realmente, Marcos, eu estava aqui acompanhando enquanto você estava olhando, né? São muitas interações, mas o que mais me chamou a atenção é que eu estou vendo que os professores estão focados aqui na melhoria da qualidade de vida, na conscientização ambiental dos estudantes. Isso é muito importante, porque a escola tem um papel fundamental nisso. É na escola que começa a orientação da necessidade de preservação do meio ambiente, da necessidade de preservação de tudo ao nosso redor. Para falar um pouquinho sobre o papel da escola, da reciclagem, né, que as escolas podem ter projetos de reciclagem, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo da TV Record Goiás e já nós conversamos a respeito. Nessa escola municipal de Goiânia, os alunos estão envolvidos em vários projetos que ajudam o meio ambiente. O de reciclagem deu tão certo que eles já compraram até um ar-condicionado e uma mesa de ping-pong com dinheiro do material que é recolhido e vendido. Nós começamos a separar os materiais, simplesmente separávamos os materiais e nós percebemos que podia fazermos mais, não só pelo meio ambiente, mas também pela escola. Com esse material que nós reciclamos, nós vendemos em cooperativas e esse dinheiro ele é investido na escola. Os alunos e os vizinhos da escola levam para lá todo tipo de lixo. Com a ajuda da professora, o material é separado e eles aplicam o que aprendem na escola dentro de casa. Como é o nome do projeto? Pensar, agir e transformar, né? A gente pensa, age e transforma. Não adianta só você falar, fazer na escola para fazer tudo bonitinho, mas você tem que praticar, principalmente em casa. Agora, os professores passam por um treinamento para aprender sobre compostagem, ou seja, vão usar o lixo orgânico para fazer adubo. Agora a gente está também fazendo a composteira orgânica para poder executar a compostagem orgânica nas escolas. Eu acho que o aprendizado que a gente teve aqui hoje, ele não é só para a escola, não é só para nós, ele é para a nossa vida, ele é para a nossa cidade. O projeto Escola Resíduo Zero foi criado em 2017 por um grupo de profissionais que trabalha com resíduos sólidos e teve apoio do Ministério Público de Goiás. O objetivo é levar mais informações sobre educação ambiental para as escolas da rede pública. Onde as escolas possam absorver nos seus projetos políticos pedagógicos essa incorporação da educação ambiental realizada de fato. Hoje, todo o adubo que é usado aqui na horta vem da prefeitura. Com esse projeto de compostagem, além de reaproveitar o que está sendo jogado fora aqui, a escola consegue ter adubo por mais tempo para garantir que os alimentos cresçam cada vez mais. Mais do que ter consciência sobre a importância de não prejudicar o meio ambiente, sustentabilidade e reciclagem, projetos como esse ajudam a formar cidadãos. Uma ação que transforma realmente cidadãos que vão melhorar, né, o mundo em que vive. Pessoal, nós vimos aqui no vídeo que o engajamento dos estudantes, ele proporciona, né, uma transformação. Né? Ele estimula, um projeto como esse, estimula os estudantes a aplicar o que aprenderam na escola, transferindo para o cotidiano deles. Né? É direito e dever de todo cidadão proteger o meio ambiente. E é importante a gente criar essa responsabilidade coletiva, né, de proteção do meio ambiente, de equilíbrio ecológico, de
um pensar coletivo respeitando o próximo, né? Se a gente pensar um pouquinho na nossa formação anterior de hoje, falando de projeto de vida, onde nós falamos sobre a construção de um projeto de vida e o desenvolvimento sustentável, aqui é um bom ponto, esse tipo de ação é um bom ponto para que o professor de Ciências da Natureza faça essa união com o projeto de vida dos estudantes. Afinal, que projeto nós poderemos ter no futuro se nós não tivermos um ambiente sustentável e com uma qualidade mínima de vida, né, para sobreviver? O avanço da tecnologia, ele aumentou consideravelmente a quantidade de lixo eletrônico, de lixo poluente, né, que tem uma composição química com substâncias tóxicas ao meio ambiente. Nessa problemática, nós precisamos pensar que os nossos estudantes precisam se engajar nessa proteção, né? O professor de Ciências da Natureza, ele tem um papel fundamental de mostrar para o nosso estudante o quanto ele pode transformar a sociedade em que vivemos nessa questão do lixo ambiental, na coleta seletiva, nos projetos e auxiliar, assim, na construção do projeto de vida deles. Agora, eu gostaria que vocês pensassem na nossa próxima interação aqui no chat, que fala de que forma o seu componente curricular. Eu falei de maneira geral na área, mas eu gostaria que vocês pensassem especificamente agora, cada um na sua componente. De que forma sua componente curricular pode promover ações a fim de proteger o meio ambiente? Daqui 3 minutinhos, o Marcos volta para me contar os comentários. Retornamos. Obrigado, professores, pelas interações. São muitas participações, queremos agradecer a todos.
Não dá para ler todas, né? Gostaríamos de ter esse tempo para ler todas, poder fazer mais discussões a respeito da temática, mas o tempo urge, né? Eu separei algumas interações aqui. A primeira delas é a professora Isilda. Coletar as pilhas e os eletrônicos e descartar nos lugares corretos, né? Inclusive nós iremos abordar esse tema aqui na nossa TPC. Seguindo aqui, ó, professor Rodrigo, através do consumo, da conscientização, né, de consumo sustentável e consciente. O professor Clarkson, se eu estiver falando o seu nome errado, professor, me desculpe. A solução seria estar nas substituições dos materiais utilizados atualmente. Muito bem, é isso mesmo. Professor Fábio, plantio de árvores frutíferas e horta nas escolas e comunidades. São essas interações. Muitos professores falando de reciclagem, sustentabilidade, projetos com os estudantes, né? São muitas participações. Quero agradecer aos professores. Muito obrigado. Ok, pessoal, enquanto você falava aqui, Marcos, realmente grandes contribuições, eu gostaria de agradecer e eu gostaria de parabenizar a professora Kátia, que comentou aqui que há mais de 15 anos ela faz coleta seletiva, né? Eu também fiz coleta seletiva na escola onde eu trabalhei há um tempo atrás. A gente sabe que nem sempre, né, todos na escola aderem, né? Às vezes a gente até recebe algumas críticas, mas é um trabalho de formiguinha, né? O importante é a gente continuar, é a gente conscientizar os estudantes e conscientizando colegas para trabalhar de forma interdisciplinar. Nem sempre isso é fácil. É um dos desafios dos professores de ciências da natureza, mas vale a pena, né, Marcos? Vale. Bom, e é importante a gente entender, né, que a gente precisa conscientizar os estudantes, trabalhar temas transversais, enfim. Nós vamos fazer um intervalinho e após o intervalo a gente vai apresentar para vocês algumas sugestões de atividades que estão relacionadas aí ao tema, à interdisciplinaridade, à transversalidade, mas a gente conversa daqui a pouquinho. Tempinho aí para vocês tomarem um café, darem uma esticada e aí nós voltamos já. Até daqui a pouco.
Olá, professores. Espero que vocês tenham conseguido dar uma esticadinha aí, né? Uma breve relaxada para continuar a nossa formação. E agora eu vou falar um pouquinho das nossas sugestões de atividades para a área de ciências da natureza. A ideia é fomentar discussões e proporcionar sugestões de atividades que estejam em consonância com a estratégia 17 da Lei de Descartes e Resíduos. Enfim, continuar aí pensando nessas atividades, dando continuidade ao que nós começamos como proposta, né, em relação à preservação do meio ambiente, à coleta seletiva, ao descarte de materiais. Bom, primeiramente eu gostaria de falar das habilidades do 6º ano. No 6º ano, nós temos as seguintes habilidades: identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna da atmosfera e suas principais características. Tem aqui, está na tela para vocês, a relação com a aula do CMSP que nós sugerimos, né? Um planeta em camadas. Enquanto isso está na tela, se vocês quiserem dar um print ou simplesmente depois vocês podem procurar no repositório. A atividade está no próximo slide, por favor. A situação de aprendizagem 1, planeta Terra. Nós temos aqui nessa situação diferentes camadas que estruturam o planeta, desde a estrutura interna até a atmosfera, identificando características. É uma atividade que propõe o estudo dos tipos de rocha que formam o planeta, suas características e origens, né? Temos aqui, além da descrição da situação de aprendizagem, algumas sugestões, né, que podem ser trabalhadas. O infográfico e camadas da Terra, na aula de Geografia e Língua Portuguesa. As camadas da Terra, que é dos projetos escolares da Célia Pina, tem aqui no YouTube o link para vocês. Camadas da Terra, que na sala de aula, que também está disponível em vídeo. A maquete Camadas da Terra, da Esther Cristine, que chama-se Oi Pessoal Maquete, Camadas da Terra, também disponível para vocês. O vídeo da Geosfera, das Ciências para Criança, Smile and Learn, que é de português, apesar de estar com nome em inglês, ele está em português, né? Fala da geosfera, das camadas da Terra. Enfim, esses links aí estão aqui na tela aparecendo, são sugestões de atividades que vocês podem fazer, né? Ou ideias de outros vídeos que vocês podem estar procurando para passar para os nossos estudantes, enfim, para montar aí uma estratégia de uma sequência didática com os estudantes sobre esse assunto. A habilidade é desenvolvida na situação de aprendizagem 1 e ela começa com uma atividade do levantamento dos conhecimentos prévios sobre a formação do planeta Terra e suas características. Em seguida, a proposta é uma pesquisa no Atlas de Geologia, em livros didáticos ou na internet para que possam preencher as lacunas da imagem a seguir com os nomes das camadas internas do planeta. Descrever suas características. Se vocês acharem que é necessário, vocês podem trabalhar de forma interdisciplinar junto com o professor de geografia. Assim os alunos percebem essa interdisciplinaridade, é bem interessante. Na atividade 3, descrita no caderno do aluno, temos a atividade Mão na Massa, que tem o objetivo de auxiliar a aprendizagem dos alunos de forma lúdica entre os pares, nos quais os estudantes irão construir modelos das camadas da Terra a partir de recursos acessíveis, favorecendo a compreensão do tema a partir de representações. Como essa habilidade 3, essa habilidade é muito ampla, nós vamos focar agora na atividade 3, onde a sugestão é que para esse momento Mão na Massa sejam consideradas a disponibilidade de recursos, os protocolos sanitários, a necessidade de adaptação e inclusão de todos os estudantes envolvidos no processo. Pensando nisso, nós sugerimos a construção de alguns infográficos, maquetes e até da produção de vídeos. Uma atividade complementar que dialoga com as atividades e com a ideia de refletir sobre os impactos ambientais e suas implicações.
Para o 7º ano, em ciências, nós temos as seguintes habilidades. Seguinte habilidade D. Identificar e descrever o mecanismo natural do efeito estufa e seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. A aula relacionada do CMSP é a aula sobre efeito estufa, que foi ao ar dia 16 de novembro. Na situação de aprendizagem 2, efeito estufa e as mudanças climáticas, há uma abordagem do mecanismo natural do efeito estufa e o seu papel fundamental para a manutenção da vida da Terra. Professor, nesta situação de aprendizagem, pretende-se que os estudantes apontem os questionamentos e esclarecimentos a respeito do fenômeno natural efeito estufa, bem como o incentivo da realização de observações em fontes confiáveis sobre ações humanas responsáveis sobre a intensificação. Se vocês observarem nessa atividade, vocês vão ver que nós colocamos aqui, né, algumas sugestões de atividades que podem ser feitas. O FET Colorado já foi apresentado aqui em outros momentos, né? Ele mostra a simulação aí de um efeito estufa. Lembrando que nesse momento de simulação, pode-se comentar com os alunos, fazê-los compreender os efeitos, as consequências do efeito estufa, tanto positivas como negativas. Lembrando que o efeito estufa é um efeito natural, né? Mas que pode trazer algumas consequências aí graves. Temos esse vídeo da TV Univesp que fala sobre as consequências do efeito estufa e um jogo para discutir que fala sobre ciência, clima, que é um jogo para discutir o efeito estufa que está disponível no link abaixo, de ciência, clima. Bom, a sugestão é que quando vocês forem trabalhar este momento, considerem a disponibilidade de recursos, considerem os conhecimentos prévios, enfim, o perfil da turma, né? Essas atividades, por si só, elas já incluem uma reflexão sobre os impactos ambientais causados pela emissão desordenada de poluentes. Contudo, é uma atividade que permite a ampliação da discussão, falando da decomposição do lixo eletrônico, falando a questão tóxica de rios e mares, a toxicidade de tudo que está à nossa volta, de todos os materiais que são descartados e que precisam ser corretamente descartados. Bom, vamos agora para o 8º ano, a atividade de ciências. Na habilidade, nós temos o seguinte: relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica, bem como ao aquecimento desigual em decorrência da forma e dos movimentos da Terra. A aula do CMSP relacionada a isso e a aula do dia 30 de novembro chama-se Terra, um planeta dinâmico. Bom, essas habilidades, elas decorrem de uma progressão de conhecimentos que serão construídos ou aperfeiçoados pelos estudantes. Os objetos de conhecimento aqui descritos são sistema solar, terra, lua, clima, e eles devem ser mobilizados a partir das seguintes habilidades. Então, nós temos a seguinte habilidade: construir modelos em diferentes meios, incluindo ferramentas digitais, com base na observação da Lua no céu, para explicar a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, e nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. Temos também uma outra habilidade que é muito útil: descrever e representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo da rotação em relação à sua órbita na ocorrência de estações do ano e como a utilização de modelos tridimensionais. Temos também a habilidade que fala de relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica, bem como ao aquecimento desigual em decorrência da forma e dos movimentos da Terra. Bom, observem que quando a gente pensa em forma e movimento, a gente tem aí características naturais que levam aí a um aquecimento global que ocorre de diferentes formas no planeta. Juntando-se isso aos efeitos externos, é importante mostrar aos estudantes, né, que esse aquecimento ele é natural, mas que ele pode ser agravado
com a poluição ambiental, com o descarte incorreto de materiais, enfim, que a ação do homem na natureza pode alterar significativamente os efeitos provocados pelo aquecimento global. Nós temos aqui alguns vídeos que podem ser passados sobre mudanças climáticas, temos o livro Temas Atuais em Mudanças Climáticas para os Ensinos Fundamental e Médio, que está disponível online aqui em PDF, vocês podem baixar. Temos alguns mapas interativos no site do IBGE, temos o vídeo do Globo Ecologia que fala sobre rios voadores, né? Enfim, são opções aí que podem ser utilizadas aí para vocês trabalharem com os estudantes. Quando a gente pensa no clima e seus elementos como unidade temática, pensando na Terra e no universo, existem algumas habilidades que podem ser trabalhadas, né? Como a habilidade de relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica, bem como o aquecimento desigual em decorrência da forma e dos movimentos da Terra, identificar variáveis envolvidas na previsão do tempo, simular situações nas quais elas possam ser medidas a partir da análise de dados como temperatura, umidade e pressão, discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação e análise de alterações climáticas. E o vídeo sugerido no caderno do estudante, Mudanças Climáticas, ele expõe as interferências das mudanças climáticas na prática. É um vídeo interessante, é um vídeo curto, pode ser passado em uma aula, né? E cabe aí a ele, após o vídeo, uma roda de conversa ou discussões mais profundas relacionadas às mudanças climáticas. É importante considerar que essas classificações e construções dos mapas, no que se refere ao material do IBGE que foi mostrado para vocês, eles podem variar dependendo do autor e da fonte consultada. Então, é interessante comparar diferentes autores, diferentes fontes, né? E fomentar discussões sobre isso com os estudantes. Embora as atividades apresentadas no caderno abordem muito bem o tema proposto, ainda assim é possível buscar um diálogo com os efeitos do descarte inadequado do lixo. Podemos promover seminários e outras atividades aí relacionadas ao descarte e ao manejo desses resíduos poluidores. Gostaria de pensar agora, né, a partir dessas atividades e pensando aí de uma forma solidária, pensando na interação dos estudantes como cidadãos e como cidadãos que têm a obrigação de se relacionar positivamente com o meio ambiente, eu gostaria de propor para vocês a nossa próxima interação aqui no chat. Quais metodologias e ferramentas digitais, ou não, podem ser utilizadas com os estudantes em favor da coletividade para preservar o meio ambiente? Nós apresentamos algumas sugestões, mas sabemos que existem muitas outras. E vocês podem nos dar muitas ideias, é um momento de troca, né, de experiências. Eu espero que seja muito rico. Eu vou dar 3 minutinhos e o Marcos já volta para comentar aí o que vocês estão propondo. Até daqui a pouco.
retornamos. Obrigado, professores, pelas interações. São muitas interações, queremos agradecer, não dá para ler todas, né? O tempo não nos permite, mas eu gostaria de destacar alguns aqui, né? A professora Giana, ela colocou aqui atualidades, né? Trabalhar com os estudantes, as atualidades discutidas na COP26. A professora Silvia, trabalhar as experiências empíricas dos estudantes em sua comunidade. Professora Patrícia, trabalhar pesquisa sobre os impactos ambientais. E o professor Luiz Guilherme, que escreveu aqui de trabalhar com os estudantes sobre os 5 R's. São essas contribuições e queremos agradecer aos professores. Obrigado. Verdade, Marcos. Gostei das contribuições, muito obrigada, professores. Elas foram muito ricas aqui no sentido de compartilhar temas atuais, de trabalhar temas atuais. Teve uma professora aqui também, eu não vou lembrar o nome agora, me perdoe, mas comentou sobre a COP26, né? Que é um tema super atual aí, que está na mídia e precisa ser abordado com os nossos estudantes. O importante é a gente trabalhar de forma que os nossos estudantes reflitam sobre tudo o que está acontecendo, reflitam sobre o meio ambiente e se posicionem de uma maneira crítica e principalmente transformadora. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ensino médio. No ensino médio, a proposta é contribuir para a integração em diferentes áreas de conhecimento. Falando mais uma vez sobre o lixo eletrônico, né? Porque esse tema dialoga aí em diferentes componentes e pensando na produção e no descarte desse lixo eletrônico, observando aí todos os conhecimentos que podem ser trabalhados em física, química, biologia e em matemática. Pensando nisso, eu vou passar as habilidades que nós vamos trabalhar hoje e as relações com as aulas do CMSP. Em Biologia, na primeira série, podemos aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica, cultural e humana. A aula do CMSP relacionada, essa daí, do dia 4 de outubro de 2021, a origem da vida, da teoria da evolução química. Bom, essa habilidade ela é abordada na situação de aprendizagem 3, que fala sobre as interações, moléculas e evolução. O tema dessa situação foi pensado de forma interdisciplinar, para ser trabalhado em biologia, física e química, apesar desta habilidade ser comum apenas nas componentes de biologia e química. Essa temática começa a ser introduzida na aula do CMSP, a origem da vida. No momento 1, nós vamos resgatar conceitos da evolução de árvores filogenéticas abordados no volume 3, para compreender a importância de conhecer a história evolutiva das espécies, iniciando com a famosa questão: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? No momento 2, começamos a aplicar os conceitos de evolução biológica para compreender a história humana, analisando as evidências que nos incluem na ordem dos primatas, indicando outros níveis taxonômicos, até a definição biológica de espécie. Os vídeos dos textos e os textos do Saiba Mais deste momento são boas ferramentas audiovisuais para auxiliar na compreensão destas relações. No momento 3, a proposta é analisar e desconstruir as relações e falas que levam para uma ideia equivocada sobre a evolução humana, como a famosa frase de senso comum: o homem veio do macaco, e da popular e problemática iconografia linear da evolução. Enfim, no momento 4, nós temos uma discussão pautada no uso inadequado de antibióticos, que exemplifica os casos de evolução biológica acontecendo em nosso presente e os impactos disso
da nossa saúde. Durante essa situação, as habilidades podem ser desenvolvidas pelos estudantes ao explorar a linguagem científica e a tecnologia nas atividades. Ao longo de toda essa sequência, serão expostas atividades envolvendo metodologias ativas, lembrando, né, que é importante dar uma atenção especial quando a gente fala de metodologias ativas, elas precisam ser muito bem planejadas. Bom, na situação de aprendizagem 3, nós temos aqui no próximo slide, esse slide demonstra um pouquinho do que eu já falei, a questão da sugestão, o ovo, a galinha, quem veio primeiro, tem um vídeo aí da TV Universidade, da UFMT para ser assistido. E nós temos que pensar que nessa atividade, nesse momento 3, foi pensada a seguinte atividade, de leitura, né, de como ler a árvore filogenética. Esse objeto de conhecimento ele já foi apresentado previamente aos estudantes e é uma sugestão de atividade, com vista a refletir sobre os impactos ambientais causados pelos descartes dos materiais. Podemos problematizar com a turma como deve ser o descarte de remédios e quais as consequências do descarte desses remédios para o meio ambiente e para quem tem contato com esse lixo, né? Então, com esse lixo descartado, né? Bom, isso é a atividade proposta de biologia, né? Está relacionado ao descarte, é um descarte importante de produtos biológicos e que também poluem o meio ambiente e podem atrapalhar aí a preservação do meio ambiente. Agora eu gostaria de falar um pouquinho de física. Em física, nós temos a seguinte habilidade: realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos com base na análise de processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Os objetos do conhecimento, como mencionados anteriormente, eletrostática, eletromagnetismo e eletrodinâmica. Temos também a seguinte habilidade de interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas de ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos, gráficos, tabelas, né, e a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões. A atividade proposta para a física possibilita retomar as situações de aprendizagem desta unidade sugeridas no caderno do aluno. Nessas atividades envolvendo capacitores, supercondutores, foi possível estudar alguns componentes de aparelhos eletrônicos e seus princípios de funcionamento. Cabe, mais uma vez, fazermos uma reflexão sobre o descarte desses equipamentos e os impactos ambientais causados por eles. Você, professor, eu gostaria que vocês observassem essa imagem que vai ser colocada aí na tela e pensem como vocês poderiam utilizar outra imagem mais adequada à sua realidade local. Nós sabemos, né, o tempo inteiro é muito importante a gente estar trabalhando, sempre adaptando com a nossa realidade, com o cotidiano dos nossos estudantes. E a partir dessa imagem, nós podemos questionar o que são esses objetos em volta da pessoa, o que ela está fazendo, em qual lugar do planeta pode ter sido tirada essa fotografia, quais destinos damos aos lixos eletrônicos, o que fazemos com pilhas, baterias, lâmpadas, cabos e outros aparelhos, o que as grandes indústrias e escritórios fazem com seus equipamentos usados quando atualizam seus sistemas, o que pode ser feito para minimizar esse problema, como os conceitos estudados de eletricidade e magnetismo podem ser utilizados para separar os materiais que compõem o lixo eletrônico, o que pode ser feito pela comunidade para minimizar esse impacto gerado. E, enfim, essas e outras questões podem estimular uma investigação e uma reflexão crítica sobre o custo ambiental e o avanço tecnológico, de forma a incentivar uma transformação no modo de vida das pessoas da comunidade escolar. Temos aqui
uma sugestão de materiais no próximo slide, que fala um pouquinho sobre Gana, né, e o maior lixão de eletrônicos da África. Aliás, um dos maiores lixões de eletrônicos do mundo, né? Esse país, ele se tornou um cemitério de eletrônicos. Essa notícia está disponível aí na internet, vocês podem acessar. E vocês podem ver e fazer um trabalho de conscientização dos estudantes. Poxa, o mundo inteiro descarta aparelhos eletrônicos, descarta substâncias tóxicas ao meio ambiente. E como é que ficam esses países que recebem? E como ficam essas regiões que recebem todo esse material? Eu acho que essa reportagem sobre Gana, ela é muito interessante para fazer essa reflexão e vale a pena ser comentada e trabalhada com os estudantes em rodas de conversas, em debates, em atividades que provoquem, né, que promovam uma conscientização ambiental. Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre química. Em química, nós temos as seguintes habilidades: investigar as mudanças de estado físico da matéria, para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica da matéria. Essa é uma habilidade de retomada. Em seguida, temos essa outra aqui: construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar, interpretar modelos explicativos, dados ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problemas, pensando numa perspectiva científica. Também temos esta habilidade: comunicar para públicos variados em diferentes contextos resultados de análise, pesquisas ou experimentos, elaborando ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação, as famosas TIDICs, de modo a participar ou promover debates em torno de temas científicos ou tecnológicos de relevância. A atividade aqui sugerida, ela possibilita retomar situações de aprendizagem desta unidade, e a proposta é bem semelhante à proposta feita em física. A reciclagem de materiais envolve condições fundamentais para a ocorrência de transformações químicas e uma série de métodos de separação de misturas que utilizam aí diferentes propriedades, como pontos de fusão, de ebulição e de diferentes substâncias. Nesse sentido, a proposta, professor, é que você também aborde o tema do descarte de lixo eletrônico, composto por uma série de metais, plásticos e outras substâncias que podem contaminar o ambiente. Se vocês observarem aqui, nós temos uma imagem, né, de uma tabela periódica, é só uma sugestão, com uma série de elementos químicos que podem ser trabalhados quando se fala no descarte inadequado de lixo eletrônico, de substâncias que podem ser tóxicas ao meio ambiente, inclusive de substâncias radioativas. Essa imagem, ela pode ser utilizada como um instrumento problematizador. E a partir dela, podemos conversar sobre o consumo gerado, sobre um consumo irracional, né? A questão do uso excessivo dos aparelhos celulares, por exemplo, a nomofobia, né? Quando a gente pensa que o ser humano tem uma necessidade constante de estar sempre trocando todos os seus materiais eletrônicos. Para onde vão esses aparelhos? Quais as variáveis que influenciam nas reações químicas de decomposição? Será que, se a gente pensar nos impactos ambientais, será que é necessário essa troca frenética de aparelhos eletrônicos? Tudo isso precisa ser pensado, e eu acho que cabe ao professor de química, ao professor de física, ao professor de biologia, enfim, a nossa área de ciências da natureza, fazer essa discussão com os estudantes. Até que ponto essa troca de bens de consumo constantes prejudica o meio ambiente e até que ponto ela é realmente necessária.
Bom, essa é uma boa discussão para a primeira série do ensino médio. Agora eu gostaria de falar um pouquinho da segunda série, no que se refere à biologia. Bom, quando a gente fala em biologia, nós temos também uma atividade de retomada, que fala em relacionar informações sobre indicadores de saúde, apresentadas em gráficos e tabelas, e reconhecer os fatores que influenciam a saúde no Brasil, identificar o significado da esperança de vida ao nascer, relacionando esse indicador a outros, como a mortalidade infantil. Nessa habilidade de retomada, a sugestão é uma pausa no desenvolvimento das atividades de aprendizagem do quarto bimestre e uma retomada da habilidade proposta, pensando que os objetos de conhecimento para a biologia, qualidade de vida das populações humanas, indicadores de desenvolvimento humano, de saúde pública, mortalidade infantil, esperança de vida, saneamento e acesso aos serviços. Enfim, nós temos aí numa proposta para a atividade de biologia a sugestão, né, de pesquisa da plataforma do IBGE. A atividade de biologia chama-se DNA, Receita da Vida e seu Código, onde pode ser encontrado. Temos aqui a sugestão do IBGE, né? Então, aqui tem o link do site do IBGE e temos o link do site do SEAD, que fala dos perfis municipais de estatísticas vitais e de saúde, que está disponível aí. Trabalhando essa habilidade de retomada, nós podemos pensar na qualidade de vida das populações, no quanto o descarte inadequado impacta na expectativa de vida, enfim, há uma série de questões que podem ser debatidas aí em rodas de conversa, em salas de aula invertidas, independente da metodologia. O importante é a conscientização ambiental desses estudantes. Bom, para a física, nós temos uma habilidade de retomada também, que fala de explicar o funcionamento básico de equipamentos, sistemas de comunicação, e os objetos de conhecimento são exatamente esses equipamentos e esses dispositivos de rádio, TV, celulares e fibras óticas. Na atividade do tema 4, como vocês podem observar aqui no próximo slide, vocês podem ver que ela relaciona ondas eletromagnéticas e transmissões eletromagnéticas. Tem aqui uma sugestão do Faça Você Mesmo: pegue seu celular e realize ligações perto de um rádio a pilha, de uma TV e de preferência de uma TV mais antiga, com tubo. Peça para os seus estudantes fazerem isso e observar o que acontece. Vocês vão ver que essa proposta, ela retoma aí há várias unidades sugeridas no caderno do aluno. Serão discutidas transmissão de energia por ondas eletromagnéticas, serão discutidos sobre aparelhos eletrônicos e seu funcionamento a partir da interação com radiações eletromagnéticas, ou seja, a interferência, né, do uso de celulares, micro-ondas, etc. E lembrando que tudo isso é uma parte importante do lixo produzido pela sociedade. Pensa, se um aparelho eletrônico ele emite radiação, quais as consequências do descarte inadequado desse aparelho para a sociedade? Tudo isso precisa ser pensado e precisa ser trabalhado com os nossos estudantes de modo aí a criar um processo de conscientização. Bom, se vocês olharem no próximo slide, vocês vão ver que nós temos aqui algumas sugestões relacionadas também a materiais, né? Temos aqui o material do Instituto Akato, que de onde vem e para onde vai. Hoje em dia, o Japão pede doações de celulares velhos para confeccionar medalhas dos Jogos Olímpicos. Então, esse vídeo ele é muito interessante porque ele dá uma sugestão com o que fazer com os aparelhos eletrônicos que não são mais utilizados.
E tem aí um link do Jornal Liberal sobre o descarte inadequado de lixo eletrônico e como isso prejudica o meio ambiente. Eu gostaria de falar um pouquinho agora da segunda série de Química. Infelizmente, nós estamos aí com o tempo meio corrido, né? Então, eu estou falando sem comentar muito, mas eu espero que depois vocês retomem essa ATPC aí no nosso repositório e possam pensar de uma maneira significativa como trabalhar essa conscientização com os nossos estudantes. Em Química, na segunda série, nós temos a seguinte habilidade: avaliar as implicações sociais e ambientais das transformações químicas que ocorrem com o envolvimento da energia elétrica. Objeto de conhecimento, implicações socioambientais das transformações químicas. Temos aqui a atividade 3, no próximo slide, que fala sobre os impactos ambientais causados pelo uso de pilhas, baterias e dos processos de eletrólise, que já foram, inclusive, mencionados anteriormente, né? Para a Química, essa atividade possibilita retomar situações de aprendizagem desta unidade e relacionar que nas atividades 1 e 4 são discutidos muitos assuntos relacionados à pilha. Para que servem pilhas e baterias, como ocorre, quais são as reações químicas que ocorrem dentro destas pilhas e baterias, como nós podemos descartar de forma segura. Lembrando que nesse momento também pode-se falar do descarte de lâmpadas fluorescentes, de termômetros e de outros materiais que contenham elementos tóxicos aí e que nós podemos classificar como lixo químico. Um lixo que é nocivo ao meio ambiente e cujo descarte pode ser minimizado com um trabalho de conscientização. É um trabalho não só química, mas de forma interdisciplinar. Podemos destacar algumas atividades aqui que podem ser intencionalizadas também na perspectiva de desenvolver as competências socioemocionais. Lembrando, né, que nós falamos hoje, abrimos o dia falando sobre projeto de vida, sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais. Eu gostaria que vocês assistissem agora esse vídeo sobre o Exército Brasileiro e a reciclagem social. É um vídeo produzido pela professora Tatiane, né, que também é técnica aqui da EFAP, especialmente para o CMSP. Boa tarde, meu nome é Tuan, eu sou professor aqui na Escola Exército Brasileiro, da diretoria Leste 4. Eu atuo aqui como professor de língua portuguesa eletiva e também como professor articulador do Grêmio. O meu nome é Tabata, sou do 3º B e sou presidente do Grêmio Avance. Bom, o projeto que o Grêmio está desenvolvendo é uma campanha de arrecadação de tampinhas. E de onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu da direção, que foi passada a nós, né, do Grêmio, a gente abraçou a ideia e os próprios alunos do Grêmio, né, que foram atrás de uma instituição para que a gente pudesse levar essas tampinhas. Quando a ideia chegou até a gente, no caso, não tinha uma instituição. Só tinha a ideia de precisamos ajudar tanto o meio ambiente quanto participar de algum projeto, de alguma ONG, né, só que não tinha uma instituição certa. Então, fomos atrás e, por ironia do destino, tínhamos conhecidos, não só eu, mas como os outros alunos, tínhamos conhecidos que já atuavam, né, que já conheciam, no caso, a Ecopatas, que foi onde a gente está desempenhando, né, para arrecadar as tampinhas e está entregando nessa ONG. E a ideia, então, a gente começou com uma meta bem baixa de cada sala tentar chegar pelo menos 100 tampinhas, né, por sala. Agora a gente já tem aí, com um mês de campanha, 3.110 tampinhas, é o que a gente tem até agora, e mais algumas para serem contadas ainda. A meta é que a gente chegue até 8.000 tampinhas. A gente vai levar essas tampinhas para o Ecopatas. Eles pesam, porque o que eles consideram é o peso, né? Isso. E vendem essas tampinhas, e com o dinheiro eles usam para castrar animais que estão na rua abandonados. Eu vou ler algumas
algumas informações referentes, tá bom? Porque eles realmente não consideram a quantidade de tampinhas, como foi dito sim no peso. Por exemplo, em setembro, foram repartidos 7, Por exemplo, em setembro, foram arrecadadas 7 toneladas de tampinhas, foram vendidas e revertidas para 227 castração de animais, entre gatos e cachorros, tá bom? Porém, esse projeto se estende desde 2018 e até agosto desse ano já foram castrados mais de 3 mil animais e já foram vendidas mais de 95 toneladas de tampinhas plásticas. Tudo isso, no caso, é lixo reciclável que foi direcionado corretamente e não descartado em qualquer ambiente junto com lixo orgânico. Exatamente, não descartado de uma maneira incorreta, atrapalhando assim o meio ambiente, até porque demora anos e anos para estar decompondo uma tampinha dessa. E essas tampinhas, algumas vêm bem sujas, inclusive, que os alunos mandam, porque são tampinhas que eles pegam na rua, enfim, onde eles conseguem conseguir essas tampinhas, porque as pessoas jogam por aí, descartam em praça, cheio de tampinhas, e como a Tabata falou, leva muito tempo para elas se decomporem, então o Ecopatas ele redireciona essas tampinhas plásticas para lugares que possam reciclar elas, enfim, dar um destino correto para esse tipo de lixo, né? Que não é um lixo orgânico, é um lixo reciclável. E com o dinheiro eles castram animais, ajudam os animais e ajudam também o meio ambiente. É isso. É isso. Obrigada pela atenção. Esse vídeo, vocês podem observar que ele descreveu aí, né, boas práticas. Fica aí uma sugestão ou de uma atividade específica que pode ser feita com os estudantes ou de outras atividades, né? Afinal, as tampinhas de PET, elas são revertidas em castração gratuita para os animais em situação de vulnerabilidade. Poxa vida, né? É uma maneira da gente aproveitar algo que é nocivo ao meio ambiente e retornar, né, esse aproveitamento retorne em algo sustentável, em algo que ajude a comunidade. Esse tipo de atividade, esse tipo de ação pode ser articulada junto com o Grêmio Estudantil, pode ser articulada sob a maneira de projetos, aproveitando aí a aprendizagem por projetos, enfim, de N maneiras vocês podem estar contribuindo com a comunidade aí através de ações parecidas. Eu gostaria agora, né, estamos chegando perto do final da nossa TPC, super corrido, um monte de informações aí, um tema super importante relacionado aí ao projeto de vida dos estudantes, relacionado à preservação do meio ambiente, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o desdobramento dessa TPC em sala de aula. O ideal é que vocês analisem o material, utilizem as atividades apresentadas no caderno do aluno, considerem o diagnóstico do que o estudante não assimilou durante o desenvolvimento da habilidade essencial em questão e façam uma retomada assertiva no início da aula seguinte, considerando os compartilhamentos dos conhecimentos prévios, as avaliações diagnósticas, pode-se fazer rodas de conversas, debates, enfim, elaborem indicadores aí que promovam, que possam diagnosticar as necessidades dos estudantes. É importante que vocês busquem no repositório do CMSP essas ATPCs, que vocês revejam, pensem no planejamento das suas aulas, pensem na perspectiva de potencializar o assunto, né? Aqui nós falamos bem pouquinho sobre o assunto, né? São muitas informações, esse é um assunto que dá para ser muito explorado e eu sei que vocês, professores, conseguem fazer isso com maestria. Também gostaria de falar do planejamento e adaptação das situações de aprendizagem e também na perspectiva do desenvolvimento das habilidades essenciais, respeitando o tempo de aprendizagem dos estudantes
E claro, né, a gente não pode esquecer dos protocolos de segurança nas aulas presenciais. Temos também a proposição de ações com professores de matemática da sua unidade escolar, pensando nas diversas ferramentas de trabalho e de avaliação. E por falar em avaliação, eu gostaria de pedir para vocês que vocês avaliem a nossa TPC de hoje. Para isso, eu vou dar 1 minutinho e o professor Marcos volta aqui com as respostas de vocês, com o que vocês pensam sobre em que medida a formação de hoje contribuiu para o desenvolvimento de práticas pedagógicas. Daqui 1 minutinho nós voltamos e aí eu vou falar um pouquinho do Saiba Mais, das referências e me despedir de vocês. Retornamos. Quero agradecer aos professores. Os professores aqui então estão interagindo, né? O professor Isaías, eu acho que ele confundiu o nome da Grazi, da professora Grazi, com a Tati, que é a nossa outra formadora. Então ele te agradece pela formação, diz que está de parabéns, né? Eu que agradeço. E também aqui a professora Maria Tereza diz que a formação foi muito interessante, obrigado pela formação. A professora Geralda escreveu aqui que a formação contribuiu muito para a prática pedagógica. Enfim, vários professores dizendo que foi muito produtiva, agradecendo, foi uma excelente formação. E eu quero dizer que nós que agradecemos, né? É muito importante, muito bom essa troca, né? Essa troca que nós temos aqui, mesmo à distância, né? Essa troca é muito importante para todos nós. Muito obrigado, professores. Verdade, eu gostaria de agradecer a todos, né? E por que não, né? Um agradecimento aí especial à Tati, o professor mencionou, e a Tati foi a produtora do vídeo aí, que teve grandes contribuições aqui, né? Uma experiência muito interessante essa de reaproveitamento das tampinhas em prol aí de ajudar os animais de rua, né? Por que não? Agradecimento à Tati também. Agradeço a todos pela formação, gostaria de dizer que essa troca é sempre muito rica e eu gostaria só para a gente finalizar de mostrar para vocês os nossos slides do Saiba Mais, né? Onde nós temos aí o caderno do aluno, a programação do CMSP, o guia do ensino híbrido e o nosso repositório. E também as referências que foram utilizadas por nós ao elaborarmos essa pauta especialmente para vocês. Temos mais uma tela de referências. E temos uma terceira tela de referências, né? Essa pauta ela foi bem recheada aí de conteúdos, de referências. Eu agradeço a todos, espero que vocês tenham aproveitado aí a formação, que o desdobramento da TPC em sala de aula, na escola seja bom e o desdobramento do que foi falado em sala de aula seja muito bom. Afinal, vocês, professores, melhor do que ninguém, né, que estão na sala de aula, na realidade do dia a dia, para adaptar tudo que é falado nas formações, tudo que é proposto no caderno do aluno e aproveitar isso da melhor forma para que isso se transforme num aprendizado. Eu gostaria de agradecer a todos, desejar a todos um excelente dia, agradecer ao professor Marcos pela moderação, né? Agradeço. E que todos tenham aí um restinho de semana muito proveitoso, muito bom e um excelente dia.